Mais um anime da temporada e esse eu sei que você vai gostar. Prota brabo, mundo de fantasia e principalmente uma waifu de respeito. Ficou curioso? Então vem comigo, porque uma nova temporada de animes começou e eu tô muito ansioso pra trazer diversos resumos aqui pra você. E um último recado, eu estou com várias waifus e senpais morando no meu porão agora mesmo. E como eu não sou um cara egoísta, eu vou dar uma pra você. Basta você deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários como você vai querer. Alta, baixa, morena, loira, com surpresinha, sem surpresinha, aí é com você. E é claro que também tem pras meninas. Eu tenho um grande estoque de fling dings aqui também. E no mais, eu sou o Drezinho Nimes e hoje eu trago o resumo de Nagiki Burai no Kashika. O anime começa com um grupo de 6 amigos que decidem se tornar aventureiros para saírem em busca de grandes cofres de tesouro de todo o mundo e assim conquistarem riquezas e glória. Lembra eu e meus amigos bolando um plano para ficar rico com o canal de Minecraft. E o garotinho ruivo, o Miles, o líder dos garotos, diz que o objetivo deles é apenas um: serem o rei dos piratas, quer dizer, melhores heróis do mundo. Então, passado alguns anos desse papinho de moleque, o Cry caminha pelas ruas da City e explica que na capital imperial os caçadores de tesouros são tratados como astros do rock, pois eles viajam pelo mundo todo em busca de ruínas, que são chamadas de cofres do tesouro. E que nomezinho desse prota, hein? O nome dele basicamente é... Mas em contrapartida, ele diz que esse trabalho é extremamente arriscado, pois os heróis estão em constante conflito contra monstros chamados de fantasmas. E seguindo mais adiante pela capital, o Cry comenta sobre um clã chamado First Step, que é considerado um grupo de altíssimo nível dentro da capital, e eles atualmente estão conduzindo entrevistas em um bar, com o intuito de angariar novos membros para o clã. E seguindo mais adiante, ele explica sobre a dinâmica dos clãs, que funcionam basicamente como uma sociedade de membros, que beneficiam a todos, basicamente comunismo. E Cry afirma que há um certo limite até onde os caçadores podem ir sozinhos, pois depois de um tempo a parada vai ficando séria e barra de aguentar lá ele. E por isso é recomendado que um caçador entre em um grupo, para que assim ele possa ficar mais forte junto com seus companheiros. Mas no caso dele, o Cry tá na deprê, pois não foi capaz de encontrar nenhum grupo que o aceitasse, até que de repente, enquanto ele está na fila, uma garota o chama, perguntando se ele também está atrás de um grupo. Obviamente, né, minha filha? Dito isso, ela olha pra ele e se apresenta como Ruda Rudebeck, e diz que acabou de ser promovida para o nível 3 de aventureira, e nesse momento ele se apresenta como Karai Andrew, haha. Porém, como ele tem medo de mulher, o cara deixa a mina no vácuo, esse prota é poucas ideias. Porém, essa mina finge que nada aconteceu e ignora esse detalhe, então ela simplesmente começa a contar sobre a vida dela, e comenta sobre um cofre chamado Ninho do Lobo Branco, que ela tava tentando conquistar, e que como ela enfrentou diversas dificuldades, ou seja, ela não conseguiu, resolveu fazer parte de um grupo, para assim conseguir avançar mais como caçadora. É, mano, tem que ter os teus parceiros de farm, né? Quer farmar sozinha e dá nisso. E no meio dessa conversa, ela é interrompida por um homem que começa a desdenhar dela, dizendo que aquele lugar não é para caçadores fracos, imprestáveis, inúteis, lixos e escória como ela, pois na capital, estar no nível 3 não significa lá muita coisa. Mas como essa mina é foda, ela não vai deixar esse cara fazer mansplaining com ela. Então o Rudo corrige, dizendo que as vagas para entrar no grupo não exigem nível mínimo para se candidatar. Mesmo assim, esse cara é um otário e continua enchendo o saco. Então, ao ver que ele não vai deixar a mina em paz, ela o desafia para a porrada. Enquanto isso, o nosso prota só quer ficar de boa e não ter nada a ver com aquilo. Mas nesse momento, dois representantes do grupo notam uma movimentação estranha na fila e pedem para os dois se acalmarem. Caso contrário, eles perderão a chance de entrar no clã. Além disso, informam que os caçadores jamais devem sacar as suas armas em público, como essa mina fez. Dito isso, Ruda finalmente entra no bar com Cry, onde ocorre a seleção dos caçadores, e ela fica impressionível com o calibre dos caçadores à sua volta, e já que é a sua primeira vez ali. E contando isso a Cry, ele responde que já é sua quinta vez naquele lugar, o humano já é de casa. Ao voltar a observar os caçadores, Ruda nota um grupo específico e pergunta quem eles são, e Cry informa que eles são a Ark Brave, filhos do Espírito Santo, amém. E entre os grupos que estão recrutando, eles são os mais fortes de todo, afinal conseguiram completar o cofre de nível 7 com apenas 6 membros, portanto eles podem ser considerados um grupo da mais pica das galáxias da Alta Elite. Além disso, Cry aponta para uma pessoa sentada e diz que ele é o líder do grupo, um sujeito chamado Ark Brooding, e caso ele aceitasse um caçador como membro de seu grupo, o sucesso desse mano era garantido. No entanto, Cry afirma que o nunca viu aceitando novos membros em um evento como aquele, e no meio da conversa eles são interrompidos pelo babaca de antes, que novamente vem encher o saco, que nota a dúvida de Ruda sobre a mesa vazia no evento. Então Greg explica que aquela é a mesa do grupo que criou o clã First Step, chamado Strange ou Stranger Griff, que no caso são um grupo de jovens que chegou à capital anos atrás, e como eram repletos de talentos, o grupo se tornou um dos mais respeitados da capital. Nisso, Cry informa que este
este é o grupo de seus amigos de infância. Eita, plot twists. Greg também comenta que o Stranger Griff está aceitando novos membros e explica que o local está mais cheio que o normal. E de repente, um garoto ruivo começa a gritar no meio do bar, pedindo para ser aceito na Stranger Griff como um dos seus membros. E ao ouvir isso, Tino vai até ele colocá-lo no seu devido lugar, dizendo que ela é quem merece entrar no Stranger Griff. E nesse momento, todos ao redor tiram as mesas e cadeiras do caminho, para que os dois possam entrar na porrada à vontade, já que quanto menos candidatos, melhor. E ao ver que o problema está prestes a começar, o Cry quer meter o pé dali do bar, pois não quer ter nada a ver com essa treta depois. Nisso, de repente, Tino nota a presença dele e vai até Cry perguntando o que ele está fazendo ali. Ah não, mano, catapimbas, meu, olha essa mina, velho. Para surpresa de todos, a mina, além das pernas, abre o verbo e chama ele de mestre. E nesse momento, Ark Round também nota a presença dele e revela que Cry é na verdade o mestre do clã e líder do Stranger Griff. Caralho, eu não dava nada nesse mano. Nisso, Cry começa a contar um pouco da sua história, flashbacks, dizendo que alguns anos atrás, quando seu grupo havia acabado de chegar na capital, eles conseguiram finalizar alguns cofres do tesouro para iniciantes em tempo recorde. No entanto, Cry se sentia noob perto dos caras, pois não se comparava aos outros 5, e que para ele eram muito mais fortes. Então, Cry se via como um caçador extremamente comum e achava que acabaria atrapalhando todo o grupo se continuasse com eles. Por outro lado, os seus manos eram muito legais e nunca reclamavam do nível dele, e mesmo assim, Cry tomou a decisão para deixar o grupo por conta própria. Porém, seu plano saiu pela culatra, e um de seus amigos começa a refletir sobre o grupo e percebe que eles ainda não têm um líder, um capitão. Nisso, eles pedem para Cry assumir esse posto, e ao ouvir isso, o mano fica ainda mais perdido, pois seus amigos nem mesmo o ouviram sobre querer deixar o grupo. E ao longo dos anos, Cry acabou se tornando o líder desse grupo, mesmo sem querer, e sempre desejou se aposentar da vida de caçador o mais rápido possível. O cara é vagabundo, só queria paz. E voltando para o presente, Greg e Ruda não conseguem acreditar que aquele mano é o jovem líder da Forest Step. Então, um dos seus manos, o Ark Road, se aproxima de Cry para zombar dele, dizendo que ele realmente costuma se atrasar por ser muito dorminhoco. E nesse momento, Tino entra no meio da conversa para defender seu mestre. Ela nem faz parte do grupo, tá se metendo por quê? E Cry explica que simplesmente dormiu demais e por isso não teve tempo de se arrumar de forma adequada. Vagabundo é foda. E mesmo explicando a situação, Cry sente que ninguém o ouve, incluindo todos os caçadores além de Ark Road. E ao ver Ark desrespeitando seu mestre repetidamente, Tino pede para Cry tirá-lo do clã, mas Ark continua ignorando essa mina porque ela nem faz parte do grupo e pergunta se Cry já encontrou algum novo membro potencial. Então Cry pergunta se ele aceitaria uma sugestão de novo membro e responde que ele está disposto a aceitar qualquer caçador recomendado por Cry, afinal ele confia muito nele. Essa babação de ovo aí. Tino fica honrado em saber que Cry poderia escolhê-la, mesmo já estando decidida a se juntar ao clã. No entanto, Gilbert começa a chamar a atenção para ser escolhido, e ao analisar o estado desse mano, Cry percebe que ele não seria lá de grande ajuda e se inútil, mas acredita que o garoto poderia ser lapidado, igual Justin Bieber, através de um treinamento e umas festinhas com Ark. No entanto, Cry percebe que também não tem experiência para avaliar ninguém, e por isso qualquer sugestão sua seria um tiro no escuro, já que ele é um fracote. Então, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes disso, ele explica ao garoto o que considera mais importante para um caçador, a força, e ele ressalta que se faltar força para um membro, todo o grupo pode ser colocado em perigo, e Cry pede para o garoto demonstrar a sua capacidade de nunca perder, pois sob essa condição ele o recomendaria para Ark Road, e Cry afirma que nunca perdeu, mas logo pensa consigo mesmo que nunca teve uma luta de verdade, então isso facilitava as coisas, e em seguida faz um anúncio a todos do salão, dizendo que recomendará para Ark Brave aquele que conseguir obter um tesouro. Então ele tira seu anel e joga em direção aos caçadores, que começam a brigar por ele. Então o anel do cara cai no colo de Gilbert, mas Tino age rapidamente dando um chutão na boca do garoto, jogando ele pra longe. No entanto, Tino também acaba perdendo o anel do Cry, e Cry aproveita que todos estão procurando seu anel e vai embora pra casa. No dia seguinte, ele lê nos jornais sobre a confusão que houve durante o recrutamento da Ark Brave, que acabou destruindo o bar inteiro, e embora nenhum civil tenha se machucado e vice-versa, a vice-mestra do clã, Eva Rinfield, informa que a associação de aventureiros quer uma conversa sobre o que ocorrido, e ao saber disso, Cry pede para ela colocar o conceito do bar na conta do Ark, e ele também joga a responsabilidade de ir falar com a associação de aventureiros no colo do mano. No entanto, Eva informa que a associação quer falar especificamente com ele, e ao ouvir isso, Cry decide ir, pois teme que o Tenente Gark o procure caso ele não vá. Eu já ouvi esse nome em algum lugar, eu tenho certeza. E Cry pede então para ir com uma escolta para evitar ser atacado, mas Eva lembra que ninguém fará nada contra ele naquele momento. São 6 horas da manhã, o crime tá dormindo, e chegando lá, ele se desculpa por todo o problema causado, implorando para Gark ter piedade dele. Porém, o Gark diz para ele se acalmar, mas Cry continua pedindo desculpas, dizendo que apenas o prédio foi destruído, enquanto as pessoas saíram ilesas. Então, Gark explica que embora não tenha recebido nenhuma reclamação oficial, o clã First Step precisa
servir como exemplo para os outros caçadores. Portanto, Gark diz que não pode deixar aquilo ileso, e ao ouvir isso, Cry percebe que terá que trabalhar em algum servicinho chato que a associação de aventureiros oferece para aqueles que não se comportam adequadamente. Esses serviços são chamados de pagar castigo ou serviço comunitário. Então, Cry tenta convencer Gark a absorvê-lo desse castigo, dizendo que não aprontou algo tão grave assim. Porém, Gark o manda seguir em frente e escolher logo a porra de um castigo para cumprir e calar a boca. Então, para fugir logo dessa situação, o Cry escolhe o nível 3, chamado de coleta de ossos. E após ele deixar o local, o Gark comenta com sua secretária sobre Cry e diz que ele continua com muita energia como sempre. Além disso, ele comenta que o humano escolheu a missão que aparentava ser a mais perigosa sem se importar com nada. Enquanto isso, Cry vai até Tino e descobre que ela foi quem achou o anel que ele havia arremessado naquele outro dia. Então ele a chama para ajudar em um trabalho da associação de aventureiros, mas ao ouvir isso, a mina simplesmente evapora na hora. Porém, logo em seguida, o nosso humano a encontra usando um de seus tesouros de rastreação. Então Tino reclama com ele, dizendo que ela queria mesmo era ser levado para tomar um sorvete. E conversa vai, conversa vem, eles falam sobre a missão, e Cry a tranquiliza, dizendo que ela irá com mais pessoas para cumprir a tarefa. Assim, a garota terá que formar um grupo com o Ruda para realizar essa missão de nível 3, enquanto Cry observa tudo com um sorriso bastante sádico. Esse moleque é o herói da pátria, um inútil em questão de poderes, mas o resto ele é cria demais. Então deixa o like aí caso você queira continuação. Eu gostei bastante e espero que você também tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Falou!